Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar então no nosso caderno de atividades, tá? Vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior, da página 24 até a página 27, e depois vamos trabalhar com acentuação gráfica e ortografia, da página 28 até a página 36, tá bom? Tudo lá no nosso caderno de atividades. Então, na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre os hiperônimos e sobre os hipônimos. Então, hiperônimos é quando a palavra ela designa alguma coisa, né, num sentido mais amplo, sentido mais abrangente. Já o hipônimo é quando essa palavra se refere na questão mais restrita, né? Aquela palavra ela é mais restrita, certo? E daí nós tínhamos alguns exercícios para fazer. Primeiro exercício, vocês tinham algumas palavras para dividir, né, para colocar dentro da classificação correta. Então, vocês tinham alguns quadradinhos, né, aqueles roxinhos ali de cima, vocês tinham que colocar os hiperônimos, que era a palavra de sentido mais amplo, e dentro de cada quadradinho tinha os hipônimos que se encaixava dentro dessa palavra de sentido mais amplo, os exemplos, né. Então, a primeira vocês tinham a palavra banana. Qual que era o hiperônimo de banana? Fruta. Depois vocês tinham cinza. Qual que era o hiperônimo de cinza? Cor. Natação, para colocar lá, né, no quadradinho cinza, esporte. Arroz, para colocar no quadradinho cinza como hiperônimo, alimento, certo? Então, no quadradinho onde tinha banana, onde tinha lá fruta, então o que vocês colocaram além da banana como hipônimo de fruta? Maçã e uva. O que vocês colocaram como hipônimo de cor, além do cinza, vermelho e azul? Como hipônimo de esporte, futebol e vôlei, né? Além da natação que já tinha, né? Não aparece aqui, mas aí na apostila vocês têm. Aqui, além do que já tinha lá, que era arroz, como alimento, né? Como hipônimo de alimento, macarrão e feijão. Aí aqui vocês tinham exemplos, né, nesses dois primeiros para colocar o hiperônimo, e aqui vocês tinham o hiperônimo só para colocar os hipônimos. Então, ficou hiperônimo flor, hipônimo jasmim e cravo, hiperônimo língua, hipônimo português e italiano. Aqui vocês já tinham o hiperônimo que era veículo, então vocês colocaram hipônimo, sentido mais restrito, moto, bicicleta e automóvel. Já tinha o hiperônimo que era virtude. Então, vocês colocaram lealdade, sinceridade e fidelidade. Ok? No exercício número 2, vocês precisavam relacionar, né? De acordo com os números que tinha aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho. Ele volta um pouquinho mais, mas vamos aqui então, tá? Então, vocês tinham aqui, número 1, país, número 2, roupa, número 3, animal, e tinha os outros números abaixo ali, que a minha tela não aparece tudo, mas vocês podem acompanhar aí. Então, ficou, deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho, olha lá, ele fica só o 1 de fora, que é o 7, que é profissão, né? Então, vocês tinham lá, vocês tinham cada hiperônimo, né, ali numerado, para colocar aqui nessa relação aqui, né, nessa numeração. Então, lá em profissão, advogado, professor e músico como hipônimo, certo? Daí vocês tinham o número 2, roupa, certo? Aonde que foi? Quais são os hipônimos de roupa? Calça, camisa e meia. Número 3, animal. Quais são os hipônimos de animal? Macaco, tucano e cachorro. Número 4, hiperônimo órgão. Aonde que estão os hipônimos? Fígado, coração e pulmão. Número 5, hiperônimo de nome, onde que estão os hipônimos, ou seja, as palavras com sentido mais restrito, referindo-se a nome. Mário, Gilberto e Karina são hipônimos de nome, né? Número 6, moradia, o hiperônimo moradia. Então, quais são os hipônimos? Quais são as palavras de sentido mais restrito com relação à moradia? Apartamento, casa e sobrado. E número 3, animal, que a gente já tinha visto antes, né? Então, sobrou profissão, que tá no número 1, que fica na mesma página, só que aqui para vocês não aparece, tá? Depois desse exercício, então, vocês tinham a cruzadinha, certo? Então, vocês tinham lá na horizontal, ou seja,
Vocês tinham o hipônimo, certo? A palavra de sentido mais restrito, vamos dizer assim, e vocês tinham que colocar o hiperônimo dessa palavra para completar a cruzadinha, certo? Então, vocês tinham verde. Qual é o hiperônimo de verde? Cor. Então, no número 2, vocês colocariam cor ali para colocar, para completar a cruzadinha, tá? Número 7. Qual é o hiperônimo de Itália? País. Número 4. Qual é o hiperônimo de gato? Animal. Número 5. Qual é o hiperônimo de cenoura? Legume. Qual é o hiperônimo de camiseta? Roupa. E na vertical, vocês tinham só 2 palavras, né? Para completar o hiperônimo da palavrinha Marte, que é planeta, e para completar o hiperônimo da palavrinha alicate, que é ferramenta, certo? Então, assim vocês conseguiam preencher a cruzadinha de vocês. E tinha o número 6 aqui, que a gente já tinha visto lá em cima, que é roupa, né? Aqui, vocês iriam colocar, né? Vocês iam completar as frases com o hiperônimo das palavras que estavam sublinhadas. Então, na letra A era cor, na letra B, sentimentos, letra C, os hipônimos, de acordo com os hipônimos que vocês tinham que colocar o hiperônimo. Ou seja, de acordo com as palavras de uso mais restrito, vocês tinham que colocar aquela de uso mais geral, tá bom? Letra C, veículos. Letra D, flores. Letra E, esportes. Letra F, bebidas. Letra G, frutas e brincadeiras, né? Eram 2. Letra H, doenças. Vamos para a última. E letra I, livros. Então, vocês tinham exemplos, ou seja, vocês tinham hipônimos, né? Palavras de sentido restrito, precisavam colocar hiperônimos, quais eram as palavras de sentido mais amplo que se referiam àquelas ali, tá bom? Aqui era pessoal, tá? Ou seja, cada um de vocês iria colocar hiperônimos das palavras que estava colocada ali. Aliás, essa tinha que colocar o certinho. É a próxima que era pessoal, tá? Então, qual era o hiperônimo dessas 3 palavrinhas aqui? Então, vocês tinham os exemplos e precisavam colocar as de sentido amplo, tá? Então, letra A, planeta. B, maquiagem. C, nome. D, felino. E, veículo. F, parente. G, profissão. H, pássaro, tá? Eu vou fazer bem rapidinho a correção, porque eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Nesse exercício, nesse próximo, vocês iam fazer o contrário. Vocês tinham a palavra de sentido amplo e vocês iriam colocar as de sentido restrito. Então, vocês tinham os hiperônimos e vocês iriam colocar os hipônimos, tá? Então, ele deu exemplos aqui, tá? Eu vou ler bem rapidinho, porque vocês iam colocar aí de acordo com as que vocês conhecem, o que vocês lembram, desde que se encaixe dentro do hiperônimo que está sendo pedido, tá bom? Então, vocês tinham hipônimo de doença, ele colocou aqui câncer, gripe, enxaqueca, então são tipos de doenças. Hipônimo de bebida, leite, suco, água, dentre outros tantos, né? Hipônimo de artista, tá? Aqui, na verdade, ele coloca artista como sendo profissão, profissões artísticas, tá? Eu vi que teve alguns que colocaram nomes de pessoas, né, de artistas. Não está de todo errado, tá? Podem deixar. Aqui, vocês teriam que colocar hipônimos de doces, então chocolate, trufa, bombom, N também, né? Tem N exemplos aí. Hipônimo de móvel, mesa, cadeira, cama, de lugar, praia, centro, interior, de roupa, camisa, vestido, calça, de país, Brasil, Tailândia, Afeganistão. Aí vocês queriam colocar desde que se encaixasse no hiperônimo que estava sendo pedido, tá bom? Hipônimo de brinquedo, jogo, videogame, bola, boneca, tem N aí, né, pra gente fazer, tá bom? Então, não esqueçam, hiperônimo quando a palavra tem um sentido mais amplo, certo? Hipônimo é quando ela tem um sentido mais restrito, tá bom? Não esqueçam disso. Então, terminamos a nossa correção e continuamos no nosso caderno de atividades, na próxima página, na página 28. Tá? Então, na página 28, nós vamos conversar um pouquinho sobre a acentuação gráfica, tá? São assuntos assim que nós já vimos na nossa apostila, então ele só vai dar uma relembrada aqui para a gente fazer alguns exercícios, tá bom?
Então, ele fala um pouquinho sobre a sílaba, certo? Então, o que é uma sílaba? É um conjunto de fonemas, ou seja, é um conjunto de sons que são pronunciados em uma só emissão de voz, certo? A sílaba se constitui em torno de uma vogal, ou seja, toda sílaba terá uma vogal ao menos, certo? Essas sílabas, elas podem ser divididas em sílabas átonas, que são aquelas com menor intensidade pronunciadas por nós, e as sílabas tônicas, que são pronunciadas com maior intensidade. Então, as sílabas átonas são as sílabas fracas, e as sílabas tônicas são as sílabas mais fortes, né? A prof costuma brincar com vocês que as sílabas tônicas, elas são fortes porque elas tomaram biotônico, né? É uma forma da gente não esquecer, certo? Então, vamos lá. Pra gente separar aí essas sílabas, tem algumas regrinhas para depois entender até a questão da acentuação que a gente precisa entender, tá? Primeiro, ele traz para nós o que é um encontro vocálico. Então, a gente sabe que a palavra vocálico vem de vogais. Nós temos 5 vogais. Só que, para a gente que vai falar de fonética, do som das palavras, as vogais, apesar de serem só 5, elas são divididas em 2 grupos, tá? Então, as vogais propriamente ditas, elas são o A, o E e o O, certo? Por quê? Porque essas 3 vogais, elas têm som mais forte nas palavras, mas sobraram 2, o I e o U. O I e o U, eles são semivogais. Por quê? Porque eles geralmente nas sílabas, eles vão ter som mais fraco, tá? Então, 5 vogais, A, E e O são vogais, porque tem som mais forte, e o I e o U são semivogais, tá? Por isso que a gente vai ver ali, ó, ditongo crescente, já vamos chegar lá, vogal e semivogal. Então, para a gente entender, já anotem aí na apostila de vocês, para depois vocês já lembrarem. Então, vou repetir. As vogais A, E e O, e as semivogais I e U, tá bom? Então, vamos lá. Encontro vocálico, então, é um encontro de vogais. Sequência de 2 ou mais vogais em uma palavra. Então, quando eu tiver dentro de uma palavra 2 ou mais vogais, uma do ladinho da outra, eu tenho um encontro de vogais. Eu tenho um encontro vocálico. Esses encontros vocálicos, esses encontros de vogais, dependendo de como que eles se formam, eles podem ser ditongo, tritongo ou hiato. O que é um ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba, ou seja, elas não se separam. Então, lembrando, vogais A, E e O, semivogais I e U. Então, eu tenho uma das vogais e uma das semivogais, que quando eu for separar essa palavra, vai ficar na mesma sílaba, tá? Então, não vai se dividir. Então, isso é um ditongo. Dentro do ditongo, eu tenho ditongo crescente, tá? Se a vogal tem som mais forte e a semivogal tem som mais fraco, o ditongo crescente, para crescer, para aumentar, eu tenho que ter o que primeiro? Então, ditongo é o encontro de vogais, ok. Só que o ditongo eu tenho crescente, quando eu tenho uma semivogal, ou o I ou o U, e mais uma vogal, ou o A, ou o E, ou o O. Ele deu o exemplo de água. Quando eu vou separar água, eu tenho um ditongo crescente, porque eu tenho o U que tem som mais fraco e o A que tem som mais forte. Então, quando eu venho do som mais fraco para o som mais forte, significa que o quê? Que a intensidade cresce. Então, ela aumenta, correto? Por isso que eu tenho um ditongo crescente. Quando eu tenho um ditongo decrescente, é quando eu tenho o som mais forte e diminui-se. Então, eu começo com a vogal e diminuo para semivogal, tá? Então, vocês já notaram ali quais são as vogais e quais são as semivogais. Então, ele deu o exemplo da palavra noite. Então, por que ditongo decrescente? Por que ditongo primeiro? Porque eu tenho um encontro de 2 vogais. Decrescente por quê? Porque eu tenho uma semivogal
Aliás, desculpe, decrescente por quê? Porque eu tenho uma vogal, que é o O, e uma semivogal, que é o I. Então, decrescente começa com som forte e diminui o som, tá bom? Além do ditongo nos encontros vocálicos, nós temos os tritongos. Então, di, 2, tri, 3. É uma sequência formada por semivogal, vogal fraquinha, vogal, que é aquela vogal mais forte, né? E semivogal de novo. Então, eu tenho som fraco, som forte, som fraco, em uma mesma sílaba, ou seja, no mesmo bloquinho fonético, vamos dizer assim, né? Um bloquinho de som. E além disso, né? Além delas estarem as três juntas, quando eu separo em sílabas, elas continuam juntas. Então, ele deu o exemplo da palavra Paraguai. Vamos ver se eu consigo grifar aqui. Ali, ó, foi. Então, ele deu o exemplo da palavra Paraguai, ok? Então, tenho o U, que é uma semivogal, o A, que é vogal, e o I, que é semivogal, tá? Então, uma fraca, uma forte e uma fraca. No tritongo, então, eu tenho 3 vogais. O que acontece, então, no hiato? Se eu tenho ditongo 2 vogais, tritongo 3 vogais, posso ter 4? Não. O hiato é uma sequência de 2 vogais que pertencem a sílabas diferentes, tá? Então, eu tenho 2 vogais, mas quando eu separo, elas ficam em pedacinhos, em bloquinhos diferentes, tá? Então, eu tenho aqui o exemplo da palavra dia, que uma vogal vai ficar numa sílaba e a outra vai ficar na outra, tá bom? Além dessa classificação, ele vai colocar aqui aquilo que a gente já fez, né? Já relembrou a classificação quanto ao número de sílabas, né? Então, se eu tenho uma sílaba, a palavra é monossílaba. Se eu tenho 2, dissílaba. Se eu tenho 3, trissílaba. E se eu tenho 4, polissílaba. Se eu tenho 4 ou mais sílabas na palavra, certo? Vamos, então. Aqui, ele coloca para nós a questão das monossílabas, né? Então, as monossílabas são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Então, a monossílaba, ela pode ser átona, quando ela é fraca, e ela pode ser tônica, quando ela é forte, tá bom? Então, átona, quando ela é formada apenas por uma sílaba fraca, ou seja, não tem muita ênfase, né? Ó, se, que, da, certo? Etc, né? E quando ela é tônica, quando ela é pronunciada com maior intensidade, né? Então, mais uma outra dica, né? Para as monossílabas elas serem tônicas, a gente costuma dizer, inclusive a gente viu isso na nossa apostila, que para as monossílabas serem tônicas, elas precisam ter significados sozinhas, elas não precisam estar dentro de uma frase. Então, vejam que aqui, todas essas monossílabas átonas aqui, elas servem assim de conjunção nas palavras. Já aqui, todas elas têm um significado sozinhas, né? Todas elas aqui, no caso, são substantivos, certo? Então, as átonas, elas precisam estar dentro de uma frase e as tônicas têm significado sozinhas, tá bom? Só para a gente relembrar aí. Quanto à acentuação, então aqui, ó, tem algumas regras, né? Como que acontece essa acentuação gráfica? Então, as monossílabas tônicas, quando que elas são acentuadas? Então, elas são acentuadas quando elas são terminadas em A, E e O, ou no plural. Então, as, es e os também vão se acentuar, certo? As oxítonas, quando as oxítonas são acentuadas? Então, oxítonas são aquelas palavras em que a última sílaba é a mais forte. A última sílaba é a tônica. Quando que as oxítonas são acentuadas? Quando elas terminam em a, ou as, e ou es, o ou os, em e ens. Quando as oxítonas terminarem nessas palavrinhas, nessas letras, elas são acentuadas. Quando que as paroxítonas são acentuadas? Então, as paroxítonas são aquelas palavras em que a última sílaba é a oxítona, em que a penúltima sílaba é a mais forte, certo? Então, a gente sempre começa a contar do final da palavra para o início.
Quando que essas paroxítonas são acentuadas? Quando elas são terminadas em L, N, R, X e PS, certo? E também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em an ou an, e ou uns, os ou ditongos, ou quando elas terminam com duas vogais aí na mesma sílaba, tá? E as proparoxítonas, todas elas levam acento. Então, as palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, todas elas, sem exceção, serão acentuadas, tá? Então, relembrando aí essas regrinhas, vocês têm algumas atividades para fazer, certo? Elas vão aqui desde a página 30, o exercício número 1, que é um folder. Depois vocês vão ter que escrever algumas palavrinhas aqui. Aqui vocês vão ter que colocar, vou ter que escolher, né, qual é a alternativa em que a regra de acentuação é a mesma aqui na palavra obrigatório. Vão ter que justificar por quê, certo? Depois aqui vocês vão ter que colocar qual é a alternativa que está correta dessas 5 alternativas, e aí corrigir aquelas que não estão corretas, tá? Depois aqui, vocês vão ter que colocar qual das palavras tem a mesma regra de acentuação da palavra também, certo? E daí vou ter que justificar por que a palavra também e por que essa outra alternativa que usa a mesma regra são acentuadas, tá? Aqui vocês vão classificar as palavrinhas quanto a quantidade de sílabas e quanto a sílaba tônica. Então, veja que ele colocou aqui a palavra política, é polissílaba, porque tem 4 sílabas, e ela é proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba é a mais forte. Isso vocês vão fazer com todas as palavras que estão grifadas em cada uma das alternativas. Colocar a quantidade de sílabas e quanto à tonicidade, como que ela é classificada, quanto à sílaba mais forte, tá? Com todas as palavrinhas que estão grifadas em cada uma das alternativas, tá bom? Feito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a ortografia. Então, é a forma correta, né? As regras de escrita das palavras, certo? Então, orto, reto, certo, e grafia, escrita, tá? Nós estudamos também na nossa apostila as palavrinhas escritas, né? Como que se escreve, qual que é a regra que a gente usa entre o G e o J, certo? Então, quando que nós usamos a letra G? Quando os substantivos forem terminados em agen, igen e ugen. Ou quando as palavras forem terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Quando elas tiverem essa terminação, elas são escritas com G. E palavras que também derivam de outras que já sejam escritas com G. Geralmente, as palavras primitivas, elas seguem a regra de ortografia daquela que elas tiveram origem, da palavra primitiva, tá? Então, quando a palavra deriva de uma que já escreve com G, a derivada é com G também. Por que a gente tem que prestar atenção na questão do G e do J? Porque em muitas palavras, o som que eles fazem é o mesmo, tá? Então, por isso que a gente tem que lembrar sempre disso aqui. Ou tentar lembrar, né? Com o tempo, a gente vai escrevendo e vai lembrando qual que é com J, qual que é com G. Quando que eu uso a letra J? Então, eu uso a letra J nas formas verbais, ou seja, nos verbos, né? Que terminam em jar. Então, viajar, arranjar, despejar, esbanjar, tá? Tudo aquilo que for terminar em jar é com J. Em palavras que têm origem tupi, né? Que é a nossa origem indígena, africana ou árabe. Então, tem alguns exemplos aqui para que vocês vejam que as palavras de origem dessas línguas, digamos assim, dessas culturas, são escritas com J. E também segue a regra da questão da palavra derivada. Palavras que já apresentam a letra J, ou seja, a primitiva é escrita com J, a derivada também é escrita com J. Tá? Então, ele deu exemplo aqui de algumas para que vocês vejam. Certo, gente? Então, aqui, essas atividades de ortografia, alguns de vocês já começaram a fazer elas em sala de aula, tá? Quem já fez não tem problema. Quem não fez, faz agora, então, tá? Aqui vocês vão colocar qual é a alternativa em que todas as palavras estão grafadas, estão escritas de forma correta, tá? E daí vocês vão colocar ali, vocês vão corrigir aquelas que não estão escritas de forma correta, tá? No número 2.
No número 3, vocês vão completar os espaços, tá? Com G ou J, certo? Então, coloca ali o que vocês acham. Eu diria assim que é bem interessante que vocês consultem, de repente, até um dicionário, se estiver disponível em casa, né? Para fazer esse jogo aí, para fazer essa pesquisa. Depois, aqui, vocês têm 2 quadradinhos para selecionar, né? Quais foram as palavras que vocês escreveram com G e quais foram as que vocês escreveram com J. E também, aqui, vamos lá, vocês vão transcrever da página anterior quais são os alimentos que podem ser considerados pouco saudáveis, certo? Então, vocês vão justificar a resposta de vocês, tá ok? Aqui, vocês vão completar também a lacuna, vão completar aí a lacuna, né? Os espacinhos vão escrever com G ou com J, de todas as palavras aqui. Depois, deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui já foi. Aqui, então, já colocou, são bastante palavrinhas. Eu acho que essa aqui a maioria de vocês já fez. Mas os que não fizeram, então, podem fazer. Aqui, então, vocês vão encontrar palavrinhas com G e com J, tá? Aqui nesse exercício aqui, número 6 da página 36, certo? Então, daí, depois que vocês encontrarem essas palavrinhas, vocês vão colocar aqui quais vocês encontraram com G e quais vocês encontraram com J. Tranquilo, gente? Então, essas são as atividades da nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Vocês vão fazer da mesma forma que vocês já estavam procedendo, né? Qualquer dúvida, em primeiro lugar, vocês entram em contato com a prof ajuda vocês aí. Caso vocês encontrem alguma dificuldade, a prof está à disposição. Depois que vocês tiverem terminado de fazer esses exercícios, tira uma foto, né? E manda para a prof também, para dizer, ó, prof, já concluí, tá tudo aqui certinho. Tá ok? E daí, na nossa próxima aula, eu faço a correção desses exercícios e nós vamos conversar um pouquinho sobre fábulas, tá? Então, já vão pensando aí, o que vocês lembram, o que vocês sabem? Trabalhamos no início também do nosso ano letivo sobre fábulas. O que vocês lembram do que nós trabalhamos sobre as fábulas? Que daí nós vamos encerrar o último capítulo da nossa apostila, que é sobre esse gênero textual. Tá ok? Fiquem bem e até a nossa próxima aula.